Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar do ano. Antes de mais, quero desejar-vos um ótimo 2021 e, acima de tudo, com muita saúde. Nesta altura do ano, também queria deixar aqui a mensagem para que se mantenham sempre protegidos, em segurança e sempre com boa saúde. Nós hoje, neste nosso primeiro webinar do ano, vamos apresentar uma solução de contact center desenvolvida pela Colab e hoje temos aqui connosco a Susana Ribeiro, que é a nossa consultora comercial da Hydra, e temos também da Colab o Carlos Vasconcelos, que é Executive VP Global Marketing, e o Gonçalo Tomás, que é um consultor de pré-venda. E nós em conjunto vamos então demonstrar como é que esta solução funciona de contact center integrado com o Dynamics 365 CRM e como é que ele está integrado no Dynamics. Antes de avançarmos aqui na apresentação propriamente dita, queria convidar-vos a irem colocando as vossas questões ao longo da sessão na barra direita do vosso ecrã. Podem deixar lá as vossas questões por escrito e depois, na fase final das apresentações, nós vamos dar aqui alguns minutos para a parte das perguntas e respostas. Vamos então esclarecer todas as dúvidas que possam ter. Sem mais demoras e também para não atrasarmos muito aqui a apresentação, porque temos aqui 3 oradores, vou então passar a palavra à Susana, que nos vai aqui falar um bocadinho desta parceria com a Colab. Obrigada. Muito bom dia a todos. Obrigada pela vossa participação. Agradecemos também à Colab o envolvimento neste webinar e para quem não conhece a Hydra, fazer só um breve enquadramento. Portanto, a Hydra é uma empresa com 14 anos de atividade na implementação de soluções tecnológicas e, portanto, um parceiro de referência da Microsoft como implementador de soluções na área de negócio. Um dos fatores que nos distingue no mercado é, efetivamente, toda a cobertura que nós damos às soluções Microsoft. Portanto, temos know-how e temos um perfil técnico, digamos, especializado que cobre, portanto, desde as plataformas de cloud e Office 365 na área relacionada com produtividade. Portanto, fazemos projetos que podem desenvolver todas essas plataformas, portanto, desde a implementação da Exchange Online, desenvolvemos SharePoint, projetos em base de SharePoint Online, portanto, desenvolvemos toda esta área das soluções de produtividade da Microsoft. Apostamos também fortemente na implementação de projetos na área de CRM. Atualmente a Microsoft disponibiliza, e hoje vamos focar essa área, portanto, algumas soluções que nós também complementamos com outras parcerias, nomeadamente para a área de Marketing Automation. Implementamos e temos uma equipa de consultores bastante forte na implementação do ERP da Microsoft, portanto o ex-NAV atualmente chama-se Dynamics 365 Business Central, e para esta área também temos algumas soluções complementares, desde um validador do fecheiro SAP, desde uma solução de Document Capture, temos soluções complementares para os nossos projetos. E também temos já desenvolvido alguns projetos nas novas plataformas da Power Platform da Microsoft. Desde sempre apostamos no Power BI como uma ferramenta de eleição na área de Business Intelligence e mais atualmente desenvolvemos projetos com recurso a Power Apps e Flows. Portanto, isto basicamente para fazer este enquadramento da nossa atividade. Alguns clientes nossos, alguns projetos que nós desenvolvemos em conjunto. Algumas dessas empresas são da área de serviços, também temos uma especialização forte nos comercializadores e distribuidores de energia e utilities. Temos também, portanto, uma solução especial para empresas que desenvolvem projetos de engenharia e para a área de construção civil. Portanto, temos uma abrangência bastante grande de oferta, bem como também de clientes de referência com os quais temos vindo a desenvolver projetos. Focando-nos na solução de CRM da Microsoft, podemos focar em 2 módulos que estão disponíveis atualmente, que são os módulos base, digamos assim, o módulo de vendas, portanto o Dynamics 365 Sales, e o módulo de gestão do serviço pós-venda, o módulo Customer Service, e estes 2 módulos em conjunto, digamos, complementam a oferta de CRM que a Microsoft disponibiliza ao mercado e que a Hydra implementa nos seus clientes. No módulo de Sales, temos toda a capacidade de criar uma base de dados de leads, portanto, de oportunidades potenciais, de contactos e de empresas que ainda não trabalham com as nossas soluções, e depois podemos fazer um processo de qualificação destas leads e também criar uma base de dados de clientes e de contactos que
trabalham com a nossa empresa de forma a termos tipificado e termos organizado toda esta informação de forma atualizada e numa plataforma única. Com este módulo de vendas, podemos também gerir todo o processo comercial, portanto, desde a criação de oportunidades, a elaboração de propostas e gerir este workflow, digamos, que é parametrizado de acordo com a realidade de cada negócio para ter um pipeline de vendas e sabermos, efetivamente, quais são as oportunidades que temos em aberto, quais são as mais prováveis de serem fechadas e quando é que irão ser fechadas, e termos toda essa informação disponível de forma atualizada e para toda a empresa, e disponível para toda a empresa. Podemos também registrar, portanto, toda a atividade comercial, desde as chamadas telefónicas, desde os e-mails enviados, portanto, todos estes pontos de contacto que existem na empresa, gerir os objetivos de vendas e permite também a solução fazer segmentação sobre as nossas bases de dados, quer de leads, quer de contas, quer de contactos. Esta solução Sales está integrada nativamente com o LinkedIn, existe um módulo adicional para a ligação ao LinkedIn, de forma a que nós conseguimos ter sempre atualizada a informação dos nossos contactos e a percebermos quando há alguma alteração, digamos, do percurso profissional de cada pessoa, termos essa informação registrada na nossa solução de CRM. Temos também uma solução adicional que funciona de forma completamente integrada com este módulo, que é o Quick Dimensions, que é uma solução de Marketing Automation. No módulo de Customer Service, portanto, na gestão do serviço de pós-venda, digamos assim, temos o conceito de agente, portanto, são todas as pessoas que tratam os pedidos, as reclamações e todas as interações, digamos, que os clientes têm com a nossa empresa. Podemos registrar incidentes, e incidentes são, efetivamente, qualquer pedido adicional de informação, qualquer reclamação, qualquer sugestão, digamos, que um cliente nos faça, onde nós podemos registrar e trabalhar com base nas filas de trabalho que podemos criar e também gerir, se for adequado ao negócio, níveis de serviço de resposta, ter uma base de dados de conhecimento de todas as respostas que vamos dando ao longo do tempo para facilitar uma nova resposta e também toda a componente da Omnichannel que é reforçada, digamos, com a solução que hoje vamos apresentar. Este módulo de Customer Service também tem incluído, digamos, um pequeno módulo que se chama Dynamics 365 Customer Voice, que permite de forma muito simples fazermos inquéritos de satisfação rápidos, digamos, e muitas vezes em formato de mobile para os nossos clientes. Isto permite que depois de um serviço que nós prestamos, possamos enviar 2 ou 3 perguntas sobre a avaliação daquele serviço que prestamos ao cliente e ter esse feedback na nossa base de dados. Estes 2 módulos em conjunto, a funcionar em conjunto, podem ser analisadas com toda a ótica de inteligência artificial que a Microsoft disponibiliza, que se chama de Dynamics 365 Customer Insights. Portanto, estes 2 módulos em conjunto permitem-nos dar uma visão 360 graus do nosso cliente. E isto o que é que significa? Significa que nós temos uma plataforma tecnológica que nos permite registar ou fazer integrações ou conectar, digamos, com todos os pontos de contacto que nós temos com os nossos clientes. Atualmente, os clientes entram em contacto connosco por variedíssimas formas. Mandam-nos e-mails, vão ao nosso site e preenchem formulários e fazem interação no chat que nós temos no site, vão às nossas redes sociais, participam, entram em ação com as empresas através dos seus call centers, fazem chamadas telefónicas. Portanto, todas estas interações, digamos, por estas várias fontes, podem ser agrupadas e podem ser centralizadas na plataforma Dynamics 365. E também todos estes pontos de contacto que nós temos dentro da empresa, porque atualmente nós temos, numa primeira fase, a área de marketing e de vendas entra em contacto com os potenciais clientes e mesmo com os nossos clientes, e depois temos todas as áreas operacionais, de produção, todas as áreas de negócio, digamos, a interagir também com o cliente, mesmo a própria área financeira, quando há alguma questão de cobranças ou quando há algum esclarecimento adicional que seja necessário fazer. Portanto, todos os nossos departamentos, digamos assim, entram em interação com os nossos clientes e têm aqui uma plataforma onde podem centralizar esta informação que recebem e que enviam para os clientes e depois consultar e disponibilizar de forma a termos efetivamente esta visão completa do nosso cliente. Este objetivo de visão completa tem sempre inerente criar maior fidelidade, prestar um melhor serviço ao cliente e, claro, potenciar vendas e potenciar o nosso negócio. Por isso, hoje aqui apresentamos, em parceria com a Colab,
portanto, uma parceria que efetuamos com base nesta integração que existe, que hoje vamos apresentar com essa solução Microsoft Dynamics 365, nomeadamente no módulo de Customer Service, que nos permite fazer a gestão de chamadas, dos e-mails e do próprio chat no mesmo interface para os agentes. Portanto, dentro do ambiente Dynamics 365, nós conseguimos efetivamente fazer a gestão das chamadas telefónicas, fazer o registro de informação no próprio contacto na solução de CRM, portanto, ter o histórico de interação de todas as interações de uma forma automática, permite que quando no momento da recepção ou da realização de uma chamada telefónica nós temos automaticamente a informação completa daquele nosso contacto, de forma a personalizar esse contacto. Se eu estou a receber uma chamada de um determinado número e o sistema me diz como é que aquela pessoa se chama, onde é que trabalha, quais são os últimos pedidos que ela nos fez, muito mais facilmente e de uma forma muito mais personalizada eu consigo responder e consigo potenciar a nossa relação com os clientes e mais negócios, claro. Podemos também fazer uma criação de uma chamada telefónica diretamente a partir do contacto que temos na solução Dynamics 365 e podemos também criar campanhas para os nossos leads, ou para os nossos contactos, ou para os nossos clientes, campanhas no Dynamics e enviar para essa solução de call center de forma a serem realizadas chamadas para esse contacto. E para explicar esta integração, vou passar a palavra ao Carlos Vasconcelos, que nos vai apresentar a Colab e quais são as soluções da Colab, e depois o Gonçalo vai-nos mesmo demonstrar esta solução em funcionamento no ambiente de Microsoft Dynamics 365. Obrigado, Susana. Então, eu vou aqui partilhar o meu desktop, se concordarem. Confirmem, por favor, que estão a ver aqui o meu PowerPoint. Sim? Ok. Então, bom dia a todos. Eu sou o Carlos Vasconcelos, tenho a responsabilidade do marketing da Colab. Eu vi a lista de inscritos e conheço talvez 30% ou 40% dos participantes, o que para nós é uma honra poder dar a conhecer a Colab a um público-alvo novo. Esta área dos contact centers é um mercado relativamente fechado em Portugal, no sentido em que, ao fim de alguns anos, acabamos por nos conhecer todos, e é um prazer ter aqui a Hydra como um novo parceiro, pelo menos com um novo parceiro nesta área dos webinars, em que nos está a ajudar também a alargar aqui o leque de contactos, e por isso um bem-aja aqui à Susana e à Ângela, e também já tinha saudades de ouvir a pronúncia do Norte, que é sempre bem-vinda, parece que estamos a viajar no nosso país, que saudades eu tenho. Obrigada, Carlos. Dito isto, então passamos aqui ao tema. Portanto, só uma rápida introdução sobre quem é a Colab, para quem não nos conhece. Portanto, nós somos uma software house, estamos baseados aqui em Lisboa, apesar de fazermos parte de um grande grupo canadiano, que é a Volaris, que agora mudou de nome para Lumine. Nós temos cerca de 550 clientes empresariais pelo mundo fora, mas nós não vendemos direto. Portanto, nós vendemos através de parceiros, como é o caso da Hydra e de alguns outros. Esses parceiros são treinados para vender e para instalar e para dar suporte técnico às nossas soluções, e o que procuramos são exatamente parceiros especializados em certas áreas verticais ou em certas áreas de negócio. Portanto, neste caso, a parceria com a Microsoft para nós é uma parceria natural, e sendo a Hydra um parceiro Microsoft, acaba por beneficiar aqui de um legado que nós já temos em conjunto. Pronto, nós somos cerca de 100 pessoas na Colab, estamos 100% em modelo remoto. Aliás, uma curiosidade, vamos propor a todos os nossos colaboradores um modelo de trabalho remoto futuro, portanto, já com pequenas alterações aos contratos de trabalho, mas este ano 2020 mudou para sempre a nossa história, e penso que também a vossa, não é? Neste sentido. Bom, dito isto, saltando sobre o nosso ecossistema, eu não vou entrar em muito detalhe, queria só explicar que nós trabalhamos nas duas frentes desta área das comunicações. Uma delas é o mercado dos contact centers, que é o mercado mais tradicional. A outra é um mercado diferente, mais low value, high volume, que é o mercado do PBX na nuvem, em que nós temos uma solução VoIP com extensões convergentes. Não vou alongar, mas o principal mercado para a nossa solução de Cloud PBX acaba por ser também o mercado dos clientes
que necessitam de uma solução de contact center enterprise. Por exemplo, o caso de um banco, em que no seu contact center utiliza a tecnologia da Collab e depois nos pergunta se temos solução para a rede de balcões. E a resposta é sim, temos, que é o Cloud PBX, ok? Pronto. E claro que naturalmente estas soluções integram uma com a outra. Então, focando-nos aqui do lado esquerdo do OneContact CC, que é o OneContact Contact Center. Bom, hoje vamos falar sobre CRM. Nós temos vários conectores para ferramentas de CRM. Eles fazem, grosso modo, o mesmo conjunto de tarefas. A primeira tarefa, que é mais ou menos intuitiva, é quando alguém liga para o Contact Center, a partir de um número que esteja identificado, a ideia é ir ao CRM, consultar que número é este, tentar trazer a ficha deste cliente, ou pelo menos ajudar o assistente a catalogar que cliente é este, ok? Pronto, portanto, isto através do número chamador, ou se for uma sessão de chat, através do ID que o utilizador está a usar, ou se for, por exemplo, um WhatsApp, ou uma rede social, um Facebook, ou o que seja, tentamos também identificar. Portanto, este é o primeiro passo do CRM, identificar o cliente. Segundo, nós conseguimos aqui automatizar em Dynamics um conjunto de tarefas que seriam anteriormente manuais. Por exemplo, a criação da própria interação, por exemplo, se for uma chamada de voz, dizer que a chamada começou às 10h49 e que teve uma duração de 15 minutos e já agora associar a gravação desta chamada àquela interação. Portanto, isto fazemos automaticamente. Criação de uma interação e associar a gravação. Se for o chat, associamos o transcript do chat. Por último, também temos um conceito importante, que é o conceito do business outcome, que é qual é que foi a causa ou o motivo de terminação e a conclusão desta chamada. Foi uma venda bem sucedida? Foi um pedido que temos que gerar aqui um workflow interno até estar resolvido? Foi uma reclamação que acabou numa nova retenção deste cliente e um contrato por mais um ano? Pronto, isto são exemplos de business outcomes que ficam catalogados em Dynamics e também do nosso lado e que depois são muito úteis para o Business Intelligence subsequente. Ok? Pronto, existe também ainda uma outra funcionalidade possível, que é a de selecionar um contacto e fazer um click to dial ou um click to chat a partir do Dynamics para esse contacto. Portanto, grosso modo, estas são as funções típicas que os nossos conectores fazem e tudo isto integra num mundo mais lato em que depois podemos utilizar os dados e os KPIs, os Key Performance Indicators resultantes destas atividades para os outros módulos que temos. Um deles é, claro, o módulo de inteligência artificial, em que podemos, por exemplo, gerir uma parte destas conversas através de bots e decidir em que momento é que queremos entregar um assistente humano. Temos a análise de sentimento, em que podemos estar, por exemplo, a escutar as gravações prévias ou a analisar o histórico de interações prévio e ver quais foram as interações bem-sucedidas que resultaram num bom sentimento do cliente e quais é que foram as interações mal-sucedidas. E já agora, estes sistemas aprendem mais ou menos como uma criança, não é? Em que, às vezes, o erro, ou seja, uma má experiência, é mais marcante do que uma boa experiência. O que é que eu quero dizer com isto? Que se nós conseguimos treinar o bot para não repetir comportamentos que nós achamos negativos, esse treino é bastante mais eficaz, pela nossa experiência, do que o treino apenas pela positiva, em dizer, olha, isto foi uma boa interação, queremos mais destas. Okay? Portanto, às vezes, tentar eliminar comportamentos negativos. Um exemplo de um comportamento negativo é perguntar 3 vezes ao cliente a mesma coisa. Okay? Pronto, neste caso, o que nós achamos é que se o bot não está a compreender o cliente, então mais vale de imediato transferir para um assistente humano. Isto é um exemplo. Okay? Bom, aqui uma breve vista da nossa interface de supervisão, em que podemos gerir o contact center e configurar as campanhas de entrada, inbound, de saída, outbound, e as mistas, que se chamam de blended, que são mais raras, menos frequentes. Fazemos gravação de ecrãs, gravação de voz, e depois gerimos aqui todo o que se chama o routing inteligente, em que é o encaminhamento, que começa no início no IVR, em que podemos ver, por exemplo, se for um número chamador conhecido, se este número tiver, por exemplo, um problema em aberto,
nós podemos de imediato dar uma resposta, dizer, olha, relativamente ao seu ticket 1, 2, 3, 4, 5, o estado é aguarda peças e temos previstas as peças na próxima sexta-feira. Isto pode ser feito uma gravação automática, ok? Ou chamado text-to-speech. E é feito ao nível do Intelligent Routing. Depois, ao nível da interface do assistente, esta é a nossa interface standard, não é esta que o meu colega Gonçalo vai mostrar. Porquê? Porque aqui é o OneAgent a funcionar a partir de um browser web, mas o que nós vamos mostrar hoje vai ser a integração com o Dynamics, okay? E o front-end pode ser Dynamics, não é preciso utilizar o OneAgent na web, pode-se utilizar a interface nativa, inclusive para a qual os vossos assistentes já estarão treinados, os utilizadores Dynamics. Okay? Pronto, último slide, apenas uma nota final para dizer que nós próprios utilizamos Dynamics internamente, portanto eu sou suspeito, mas nós utilizamos para registro das nossas oportunidades na Colab e para acompanhamento, etc. Portanto, para nós é uma parceria completamente natural esta com a Hydra e encorajamos a nossa base instalada também a utilizar. Temos outros flavors, se quiserem, com Salesforce, com Sugar, com Zendesk, mais ou menos com as mesmas funcionalidades, podem haver diferenças pontuais. E depois também temos uma aplicação nossa, que é o Custom Interaction Hub, que faz um subset destas funcionalidades e que se destina essencialmente a clientes que não têm ainda um CRM e que estão naquela fase de transição a instalar um CRM, mas queriam já arrancar com o Contact Center. Pronto, alguns deles até acabaram por utilizar o nosso Customer Interaction Hub durante vários anos e serve-lhes perfeitamente. Portanto, fica aqui também a opção em cima da mesa. Pronto, isto era, em traços gerais, aquilo que eu gostaria de partilhar. Passava aqui a bola, se calhar, ao Gonçalo Tomás. Então, antes de mais, bom dia a todos. O meu nome é Gonçalo Tomás, eu faço parte aqui da equipa de pré-venda da Colab. A ideia e aquilo que eu tenho preparado para vos mostrar a seguir é explicar-vos, fazer-vos um bocadinho mais de introdução relativamente aqui ao conector que nós temos com o Microsoft Dynamics, do ponto de vista das suas funcionalidades, e depois vermos aqui algumas interações a ocorrerem em real time numa integração entre a nossa aplicação de agente e também o próprio Dynamics 365 que está a correr. Então, a nível de funcionalidades, os traços gerais das funcionalidades que esta integração nos permite dar começam pela integração dentro da interface do Microsoft Dynamics, como disse há pouco o meu colega Carlos, através daquilo que nós chamamos do Channel Integration Framework. Portanto, isto é uma espécie de uma framework que o Microsoft Dynamics nos dá para nós introduzirmos e podermos partilhar os nossos dados operacionais que nós registramos do lado do Contact Center dentro daquilo que é a informação de negócio. E que tipos de dados operacionais são estes? Bom, estamos a falar, por exemplo, da duração das chamadas, ou da duração dos e-mails, ou da duração de um chat. Estamos a falar do nome do cliente, estamos a falar do número do cliente, estamos a falar do nome do agente. Portanto, há ali um conjunto de parâmetros que nós conseguimos trocar entre as duas soluções de forma a enriquecer aquilo que são os dados de negócio. Temos depois o suporte, e eu aqui já desvendei um bocadinho pelo ponto anterior, mas suportamos também aqui vários canais dentro do próprio Microsoft Dynamics. Tipicamente os mais tradicionais, que incluem a voz, o chat, o e-mail, o vídeo, também o WhatsApp por se configurar como um canal de texto. Podemos também ter acesso aqui à presença do estado do agente e controles de telefonia, ou seja, nós basicamente através desta CIF, não é? Esta framework do Dynamics, conseguimos colocar uma aplicação nossa do nosso agente dentro do próprio Dynamics, numa interface que está reservada e dedicada a esta integração, e desta forma o operador não tem que sair da própria janela, não é? Portanto, do browser onde está a trabalhar, para poder mudar o seu estado e a sua disponibilidade para atender as diferentes interações. É também importante referir, como o Carlos também disse há pouco, que a nossa plataforma suporta a gravação e que esta gravação se estende à integração com o Microsoft Dynamics. Ou seja, eu continuo a poder gravar não só as interações de voz, mas também todas as outras interações dos outros mídias e também o próprio ecrã do operador, se assim for necessário. Temos também a possibilidade de sincronizar Business Outcomes, ou seja, os Business Outcomes são categorizações às interações e às chamadas que nós temos dentro do nosso Contact Center e, essencialmente, isso permite-nos
também sincronizar esta seleção com os dados de negócio do Dynamics, portanto, esta categorização é configurada ou é criada do lado do Contact Center, mas é depois sincronizada, como eu estava a dizer, para dentro do próprio Dynamics. E por último, tanto o Dynamics como o nosso agente funcionam de forma zero install, ou seja, corre tudo através de um browser, no nosso caso, desde que tenha a particularidade de suportar o WebRTC e, portanto, os agentes não necessitam de instalar nada do seu lado. Portanto, isto é a nível das features que são standard out of the box com o próprio Dynamics. Desculpem, com o próprio conector do Dynamics. E depois temos a possibilidade de customizar um pouco mais as integrações que fazemos deste conector. Portanto, existem alguns clientes em que o nosso conector out of the box não responde a alguns requisitos ou algumas necessidades que eles têm. Para esses casos também não existe problema, portanto, nós podemos customizar um bocadinho mais o projeto. E o que acontece nesses cenários é que, em vez de escrevermos num determinado campo que está pré-definido no Dynamics, podemos escrever a informação no outro campo que o cliente prefere. Podemos também introduzir aqui automatizações ao nível do próprio outbound, ou seja, podemos automatizar de uma forma completa 360 todo o modo de campanhas, em que o Dynamics define um conjunto de clientes que devem ser, por exemplo, alvo de uma campanha de outbound. Esses clientes são depois enviados automaticamente através do Web Services desde o Dynamics para a nossa solução de Contact Center e a marcação é feita de forma completamente automática. Temos também a possibilidade, como o Carlos há pouco referiu, de fazermos um click to dial. O que é que isto significa? Significa que um operador pode estar a navegar dentro do próprio Dynamics e, se tiver a necessidade de fazer uma chamada manual para algum cliente, a única coisa que necessita de fazer é clicar em cima do contacto e imediatamente essa chamada começa a ser realizada. Podemos também, mediante a evolução da integração com o Channel Integration Framework para a versão V2, introduzir aqui mais alguns canais de atendimento, neste caso redes sociais, o Facebook e o Twitter, e por último, também através da V2, introduzirmos o conceito de multissessão. O que é que isto significa? Significa que o operador pode estar a atender uma chamada e simultaneamente a responder a um e-mail ou também a responder a um chat, ok? Portanto, dito isto, vou-me deixar aqui de slideware e vou passar então para a nossa apresentação da demo em si. Portanto, o que eu neste momento estou aqui a apresentar é já o nosso, no fundo é já aqui a nossa integração com o Microsoft Dynamics. Deixem-me só aqui aumentar o tamanho aqui das nossas barrinhas, só para que vocês possam ver. Portanto, do lado esquerdo nós temos aqui o nosso menu onde nós podemos navegar nas diferentes opções do Dynamics. Aqui do lado direito nós podemos ver também o dashboard, portanto isto aqui é Dynamics as usual, sendo que a única diferença que podemos aqui analisar é esta barra que nós temos aqui de CTI, que fica colocada do lado direito da interface. Esta barra do lado direito é, no fundo, a nossa integração do nosso agente dentro da interface do Microsoft Dynamics e que nos permite aceder às operações típicas do Contact Center, nomeadamente eu colocar-me disponível ou não disponível nos diferentes serviços ou campanhas às quais o meu operador ou o meu utilizador está associado. Consigo também consultar aqui algumas informações, como por exemplo as nossas filas privadas dos agentes ou até a fila de espera pública para todas as campanhas ou serviços e, por último, também consigo visualizar alguns KPIs de performance que são configurados do lado do Contact Center, ou seja, permite-me logo à cabeça eu visualizar aqui KPIs como, por exemplo, o tempo médio de atendimento, a quantidade de chamadas na fila de espera, o número de interações que o meu agente ou que a minha equipa ou com uma determinada campanha já tratou desde a meia-noite. Portanto, existe aqui um conjunto de KPIs que nós conseguimos disponibilizar de forma a facilitar o trabalho dos operadores. Posto isto, eu vou então demonstrar-vos um exemplo de como é que seria uma chamada a chegar aqui ao nosso agente do centro de contactos. Para isso, eu venho aqui a esta nova página que eu tenho aqui ao lado, que se chama de Pander Travel. A Pander Travel é, no fundo, a agência de viagens fictícia da Collab e é dentro da Pander Travel que nós vamos realizar aqui alguma contextualização e alguma demonstração aqui na sessão de hoje.
Portanto, a ideia é que um cliente estaria aqui a navegar dentro do site da Pander Travel e por algum motivo quereria entrar em contacto, não é? Agora que no futuro e com as vacinas iremos todos voltar às viagens, pelo menos assim o esperamos. Então, vamos imaginar que haveria aqui um cliente que tinha uma dúvida que gostaria de esclarecer relativamente ao seu próximo destino. Então, o cliente poderia optar aqui por um conjunto de canais, vamos neste caso simular uma chamada de voz. Esta chamada de voz, apesar de neste caso seguir através daquilo que nós chamamos de um clique to call, portanto é uma chamada que ocorre diretamente desde um website de um cliente até ao contact center, em comunicação completamente online sobre a internet. Portanto, aqui o que acontece é que, basicamente, um cliente final clicaria ali em cima do widgetzinho para voz, portanto abre-se aqui imediatamente um widget a pedir mais alguma informação sobre este cliente. Atenção que este passo pode também estar integrado com uma área de cliente vossa, portanto, se o cliente já estiver pré-autenticado, é possível nós passarmos essa autenticação para dentro do widget para fazermos logo este pedido de parâmetros inicial, mas neste caso o que vai acontecer é que nós vamos então colocar aqui o número de telefone do cliente e vamos dar início aqui à marcação da chamada. Esta chamada que eu estou a simular é também o mesmo look and feel, portanto, se viesse da rede pública, portanto, da PSTN, teria exatamente o mesmo efeito do ponto de vista de quem recebe a chamada ao nível da interface do Dynamics. Portanto, eu vou clicar aqui no botãozinho de chamada e, à partida, vocês deverão conseguir ouvir aqui um IVR em fundo. Eu, neste caso, vou escolher aqui a opção número 3. E vemos aqui deste lado a nossa chamada a entrar. Portanto, eu vou aqui aceitar a chamada rapidamente. Deixem-me só terminar aqui também a chamada, por causa do feedback. Portanto, o que é que aconteceu? Nós podemos ver que a chamada entrou dentro da interface, nós aceitámos a chamada deste lado e imediatamente do lado esquerdo houve uma contextualização de quem é que é o cliente e quem fez a chamada. Portanto, o cliente foi imediatamente identificado, não só isso, mas também conseguimos ver aqui toda a timeline de interações. Antes de mais, eu vou só aqui terminar esta sessão para que vocês tenham aqui uma ideia de um segundo passo. Ou seja, quando nós terminamos uma interação ou terminamos o nosso wrap-up, o que é que acontece? Existe aqui um sumário, no fundo, que nos mostra a interação em si daquilo que aconteceu. Portanto, conseguimos logo ver aqui, no fundo, o título da interação que aconteceu. Portanto, foi uma chamada que foi recebida deste número. Conseguimos ver aqui em baixo também o número de telefone, conseguimos ver a data e a hora, conseguimos ver aqui também qual é que é a direção, a duração total da interação e temos também aqui um link para uma gravação que, entretanto, estava a ser carregada e que apareceu aqui. Como eu não fiz propriamente uma conversa, portanto, só passei pelo IVR e não fiz a conversa entre o agente e o cliente, nós só temos aqui uma linha de áudio da parte do tempo da navegação do cliente na parte do IVR. Mas, basicamente, isto permite ao próprio a gente ter uma ideia daquilo que foi esta interação e, de futuro, serve de referência para consulta do ponto de vista da informação de negócio. Portanto, este é o look and feel para o tratamento de chamadas. Eu, como agente, poderia voltar agora aqui a uma outra área, por exemplo, poderia voltar aqui à área dos dashboards e vamos agora, por exemplo, simular um segundo canal diferente. Portanto, vamos imaginar que agora o cliente já tinha esclarecido que o seu próximo destino era Paris e que agora tinha uma segunda dúvida, mas esta segunda dúvida iria colocá-la através do canal de chat. Então, eu vou colocar aqui o meu próprio agente disponível no canal de chat, vamos voltar aqui ao nosso website da Pander Travel e vamos iniciar, por exemplo, uma sessão através de um mídia de texto. Neste caso, iremos clicar ali dentro do ícone que é relativo ao web chat. O nosso próprio widget volta a carregar. Eu, neste caso aqui, só tenho que selecionar qual é que é aqui o nosso serviço de chat e vou dar aqui um nome ao meu cliente e, novamente, um número de telefone. Abaixo posso iniciar logo aqui com uma questão inicial e dizer: bom dia, gostaria de saber se em março já têm voos para Paris. Pronto. Nós, quando colocamos uma questão aqui, e agora aqui só uma pequena introdução relativamente também ao mídia de texto e puxando um bocadinho também aquilo que foi a nossa interação de voz anterior, quando nós iniciamos esta sessão, isto passa sobre um fluxo de routing inteligente. E neste routing inteligente nós podemos criar todo um customer journey adaptado àquilo que são as necessidades do nosso negócio. Portanto, eu aqui, ao fazer um start chat, posso ter um bot à cabeça logo a filtrar e a triar a informação que está a ser trocada entre o meu cliente
e o contact center e mais tarde escalá-la para um operador humano de forma a aumentar a eficiência, ok? O mesmo ocorre, seja um IVR de voz, seja um e-mail, seja outro tipo de canal que nós estejamos a utilizar. Portanto, eu vou clicar aqui no Start Chat. Imediatamente ouvimos aqui a nossa aplicaçãozinha do agente a tocar em background e podemos então aceitar a interação. E o que é que aconteceu? Basicamente, nós conseguimos validar aqui para trás todo o histórico de comunicação que já tivemos anteriormente com este cliente e vemos aqui a nova mensagem que recebemos agora do cliente. Do lado esquerdo voltou a haver uma nova contextualização, inclusivamente eu consigo verificar toda a timeline de eventos e de contactos anteriores que eu tive com o meu cliente e do lado direito, em vez de termos um botão para atender e para desligar, mudámos de tab do Home para o Interaction e dentro do Interaction, como eu disse, vemos então toda a parte de texto relativa a este chat. Isto depois funciona tal e qual como um método de chat normalíssimo, não é? Portanto, eu posso responder de uma forma threaded aqui ao nosso cliente. Portanto, bom dia, diríamos que em março já estão disponíveis. Pronto. E depois o que é que eu poderia até colocar? Poderia colocar aqui alguns emojis para o nosso cliente. Poderia também anexar alguns ficheiros ou poderia até escolher aqui algumas respostas relativas a algo que nós queiramos partilhar. Nomeadamente, se nós já tivermos alguns templates de pré-resposta para enviar a um cliente, a única coisa que necessitamos fazer é só selecioná-la, podemos até editá-la antes de enviar e, imediatamente, desta forma, conseguimos facilitar a comunicação. Vamos terminar, então, esta interação de chat. Portanto, eu se clicar aqui no Hang Up, e posso até escolher aqui um Business Outcome, portanto vamos dizer que o cliente até já sabe aquilo que quer e neste caso quer reservar um voo, terminamos aqui a nossa sessão e novamente temos aqui um sumário daquilo que foi a nossa interação. Neste caso temos aqui um parâmetro novo, porque eu neste caso já escolhi aqui também o Business Outcome, portanto do Flight Reservation, e então ele enriqueceu um pouquinho mais a informação de negócio do lado do Dynamics. Aqui eu poderia navegar por toda a nossa interação, como vos mostrei há pouco. Portanto, isto serve de sumário, novamente, e conseguimos verificar num all-in-one, numa interface 360, todas as informações relativas à interação. Por último, eu quero só mostrar-vos um cenário de e-mail, ok? E para o e-mail eu vou mostrar e depois vou-vos explicar porque existem duas formas de existir tratamentos de e-mail dentro da nossa integração com o Microsoft Dynamics. Eu já tenho aqui um e-mail na fila de espera, supostamente aqui do nosso Dynamics. Deixem-me só aqui ativar o e-mail em si. Muito bem. Portanto, vamos aceitar aqui o e-mail. E basicamente eu enviei para aqui um e-mail há pouco a dizer: bom dia, posso levar o meu animal de companhia? Pronto, então o que é que aconteceu? Nós, aqui do lado esquerdo, recebemos o e-mail, novamente ele contextualizou quem é o cliente através do próprio e-mail. Eu tenho aqui um conjunto de operações que posso utilizar, portanto o reply to all, um forward, um transfer. Já agora toda esta integração também está disponível noutros idiomas. E deste lado temos o corpo do e-mail em si. Porquê é que não temos o e-mail aqui deste lado? Simplesmente porque a área reservada à CTI pelo próprio Dynamics é um bocadinho aqui mais fechada e, portanto, disponibilizar o e-mail dentro desta interface seria um bocadinho mais difícil. Por isso é que nós optámos por abrir esta segunda tab. Mas, basicamente, aqui temos o conjunto de respostas tradicionais e, novamente, este e-mail passou por um routing inteligente, como eu referi há pouco, onde existe todo um Customer Journey e eu posso, então, fazer um reply to all para responder, por exemplo, aqui ao nosso e-mail. Quando fazemos um reply to all, isto abre-nos então aqui um editor de e-mail, onde nós podemos alterar aqui alguns parâmetros, por exemplo, podemos acrescentar pessoas em cópia, em blind copy, podemos também escrever aqui no corpo do e-mail alguma informação que queiramos enviar, não é? Portanto, eu posso chegar aqui como um normal editor, escrever qualquer coisa e dizer: sim, pode levar, siga as seguintes instruções. Temos aqui um conjunto de templates que podemos selecionar novamente e que estão associados imediatamente aos e-mails. Por exemplo, temos aqui um pet-friendly template. Poderíamos até depois selecionar uma assinatura, não é? Portanto, vamos imaginar que eu quero assinar o e-mail e neste caso escolheríamos aqui a nossa Pander Travel, não é? E imediatamente o e-mail está composto de forma bastante rápida. Mais do que isso, nós conseguimos até que estes templates e estas assinaturas vão buscar dados da própria interação, nomeadamente o nome do cliente ou o nome do operador que está a tratar este pedido, ok? O nome da campanha, e depois de estarmos satisfeitos
com tudo aquilo que queremos, no fundo, colocar na interação, podemos então clicar dentro do botão de send e imediatamente este e-mail é enviado para o cliente, sendo que depois só necessitamos de clicar aqui no botão de close, somos trazidos aqui de volta ao nosso ecrã de resumo, podemos novamente escolher aqui um business outcome e terminar a nossa interação novamente aqui com um resumo daquilo que foi o tratamento da respectiva interação. Bom, eu expliquei-vos há pouco, quando estava a mostrar o e-mail, que existem duas formas de tratar o e-mail. Esta primeira forma que vocês viram é um cenário em que os vossos serviços de e-mail não estão ainda integrados dentro dos workflows do Microsoft Dynamics. Ou seja, vocês ainda não criaram ali regras nem processos em que o Dynamics está à escuta das vossas mailboxes. Portanto, neste caso e neste cenário que eu acabei de mostrar, o que acontece é que a mailbox que está a receber pedidos dos clientes está integrada diretamente no Contact Center, passando pelo nosso routing inteligente que propõe um Customer Journey desenhado por vós e à vossa medida. Existe depois um segundo cenário, que é um cenário em que a mailbox em si está associada ao CRM. Nesse caso, a mailbox não passa diretamente pelo Contact Center, mas antes por todo o workflow que estiver definido do ponto de vista de ticketing do próprio Microsoft Dynamics. E nesse cenário a integração funciona de um modo um bocadinho diferente, que nós não iremos mostrar aqui hoje, mas que eu vou na mesma deixar claro, em que o que acontece é que o Dynamics irá então aplicar todas as validações e todos os processos que estiverem associados a essa mailbox, e depois o que ele irá fazer é, irá enviar, neste caso, se for criado um novo caso, não é? Ou é criada uma nova tarefa que no fundo é a resposta àquele caso ou àquele e-mail. E então, para o nosso Contact Center é enviada um pedido de uma tarefa neste caso ao operador. Portanto, existe o mesmo look and feel, o operador aceita essa tarefa aqui, só que em vez de abrir o nosso editor de e-mail do próprio Contact Center, que foi aquele editor que vocês viram há pouco, ele contextualiza o e-mail dentro do próprio Dynamics e o editor que é utilizado para responder nesse cenário é o próprio Dynamics em si, ok? Portanto, era importante eu só deixar este esclarecimento, porque efetivamente há clientes que preferem ter a mailbox diretamente ligada ao CRM e há clientes que preferem ter a mailbox ligada diretamente no Contact Center. Pronto, meus caros, isto era o que eu tinha para vos mostrar para a minha sessão de hoje. Eu dou por aqui terminada a minha apresentação e passo a palavra de volta, penso eu aqui, à Susana. Obrigada, Gonçalo. Para terminar a apresentação, Ângela, não sei se queres partilhar. Ok, pronto. Então temos aqui uma questão, penso que se calhar até será mais encaminhada para o Carlos, eu vou aqui ler. É possível utilizarmos a solução de Contact Center na cloud com o conector Dynamics 365? Sim, é perfeitamente possível. Portanto, a Collab tem 3 modelos de comercialização ou de instalação. O primeiro é o que nós chamamos de Public Cloud, portanto, que é a nossa infraestrutura baseada em Azure, Microsoft Azure. E sim, é perfeitamente possível na nossa plataforma, que se chama Nubitalk, utilizar a integração com Dynamics. Okay? Depois temos uma outra opção, que é numa nuvem privada, portanto, em inglês Private Cloud. Muitos dos nossos parceiros internacionais optaram por esta via, em que eles instalaram a nossa solução no seu data center e até com a marca deles a solução é gerida. Pronto, e mesmo em Portugal, por exemplo, temos um parceiro que é a Axians, e que eu vi que inclusivamente se registrou para este webinar, e a própria Axians também é um parceiro da Hydra, e permite também esta opção. E por último, para clientes que queiram, por alguma questão técnica ou de compliance, ou que seja on-prem, também permitimos a instalação on-prem devidamente integrada. Portanto, não há nenhuma alteração a nível do conector em qualquer um destes 3 flavors. É possível. Ok, obrigada, Carlos, por este esclarecimento. Temos aqui também uma outra questão, que é, podemos criar automações com bots ou IVRs self-service integrados com o Dynamics para atendimentos autónomos? Gonçalo, não sei se aqui podes ser tu a esclarecer esta questão? Posso, sim, senhora. Portanto, como eu tinha referido há pouco, dentro da demo e da apresentação em si, nós podemos definir um Customer Journey pré-definido para todos os canais que nós
no fundo, atendemos, por assim dizer, dentro do nosso contact center. Depois, existe aqui um segundo nível de automação, ou seja, esta primeira parte que eu referi do Customer Journey é antes da interação chegar mesmo ao Dynamics, não é? Portanto, é quando o cliente ainda está na espécie do IVR ou ainda está a ser atendido pelo nosso routing inteligente, se estivermos a falar de um chat ou se estivermos a falar de um WhatsApp ou outro canal. Existe depois também a capacidade de haver aqui um segundo momento, que é a integração dessa experiência de cliente, desse Customer Journey, com o próprio Dynamics, para aquilo que o Carlos estava a dizer quando fez a sua apresentação, que é eu ir buscar automaticamente dados de negócio ao Dynamics para apresentar ao meu cliente antes ainda de ele ser transferido para um operador humano. Portanto, eu posso, através aqui de um conjunto de web services, fazer uma consulta ou uma busca dentro do Dynamics, por exemplo, para consultar o estado de um caso ou o estado de um pedido e imediatamente responder ao meu cliente através de serviços de TTS ou de STT ou o que quer que seja, responde logo a dar, no fundo, o ponto de situação desse caso, ok? É possível também realizar outro tipo de operações, não só para a consulta de casos, mas também para abrir automaticamente um novo ticket, não é? Em que nós poderíamos gravar uma mensagem que o cliente deixaria numa espécie de voicemail e essa mensagem ser depois utilizada para abrir diretamente um caso e um ticket dentro do Dynamics de uma forma completamente autónoma. Portanto, aqui vai depender um bocadinho da imaginação e da necessidade que os nossos clientes tenham para implementar este tipo de cenários. Obrigada, Gonçalo, aqui pelo esclarecimento. Nós não tivemos mais nenhuma questão e como também já estamos aqui a ultrapassar um bocadinho o limite da hora, se concordarem, vamos então dar por encerrado o webinar. Em nome de todos, quero agradecer uma vez mais a participação do Gonçalo e do Carlos neste webinar e na demonstração deste produto a colar. Susana, também obrigada pela participação e a todos os que estiveram aqui presentes, muito obrigada. E se tiverem alguma dúvida, estamos sempre todos disponíveis, tanto da nossa parte da Hidra como da Colab, para esclarecermos qualquer questão que tenham ou até mesmo para fazermos alguma demonstração mais personalizada. Obrigada, mantenham-se seguros e continuação de um bom dia. Adeus. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigada.